A força do pernambucano está no seu povo. Isso é o que move a Copergás, uma das maiores distribuidoras de gás natural do Brasil. A primeira com certificação em qualidade, meio ambiente e segurança. Da capital ao interior, a Copergás está presente na vida de cada um. Na indústria, no comércio, nas residências de milhares de pernambucanos. Tudo isso de forma sustentável e com responsabilidade, distribuindo energia limpa. Comodidade que motiva o estado de Pernambuco a crescer mais. Copergás, Governo de Pernambuco. Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa. Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido? Fica de boas, saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Acesse agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco, apoio para quem quer empreender e desenvolver negócios de forma sustentável. A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, mas ao invés de desistir, que tal reagir? A Uninasal vai te dar aquela força para seguir em frente. Faça o vestibular e ganhe de cara um descontão de até 60% no seu curso. E as mensalidades ficam congeladas até você se formar. Não vai sofrer alteração nem pela inflação, sem surpresas e sem pegadinhas. Em tempos de incertezas, conte com quem está sempre ao seu lado. Uninasal, nada vai parar você. Você não está sozinho. A gente torce toda vez que você entra em campo. Vibramos por cada um dos seus acertos. E quase não conseguimos crer quando você perde na cara do gol. Mas tá tudo bem. A gente nunca deixou de confiar e acreditar em você. Sabemos o seu potencial, dos seus esforços, do seu talento. Nenhum treino nunca será em vão. Nós temos a certeza. Vamos te ver sendo um campeão. E quando esse dia chegar, pode apostar. Nós iremos à loucura, junto com você. Como você merece. Esportes da Sorte. Apostando na educação. Acreditando em você. Você conhece a Fiker? Quer conhecer a melhor faculdade privada de Recife? Oferecemos 14 cursos de graduação com infraestrutura de ponta, professores, mestres e doutores e experiências inovadoras de aprendizagem. E o melhor de tudo, com mensalidades que cabem no seu bolso. Garanta 100% de desconto na Fiker com a sua nota do Enem. Quanto mais alta a sua nota do exame, maior será a sua bolsa. Aproveite nossos programas de acessibilidade financeira. É agora! Viva a experiência Fiker! Platão disse: tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Interrompemos a programação para avisar. Você não está vendo esse vídeo à toa. Não é uma videoaula. Talvez Platão tenha razão. Você precisa se mover. Olhe ao seu redor. Tudo está em movimento, o tempo todo. Nós escolhemos inspirar, comunicar, mover sonhos, conquistar espaços, ampliar ideias. Nosso movimento é a transformação. E se construir fosse muito além do que você imagina? A nova educação é digital. Os nossos hábitos e necessidades também. Aplicativos, ilustrações, jogos,
Você pode ter esse grande talento. A tecnologia é o agora, é o futuro. GDS Tech, desenvolvendo jogos e aplicações comerciais. Alô, alô, galera, beleza? Boa noite para você que está chegando agora. Eu sou o professor Rocha e esse é o Acelere no Enem. Hoje a aula é de Geografia. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é pega aí o aviãozinho e encaminha para a galera que vai fazer Enem esse ano. Encaminha, coloca lá no grupo do terceiro ano, o grupo da escola, o grupo dos amigos, o grupo do cursinho. A aula de hoje é um assunto assim fundamental para você há poucas semanas do Enem, então você não vai deixar passar essa oportunidade, não é? Hoje a gente vai fazer um raio-x sobre a população brasileira. Olha só que demografia é um assunto assim, carta marcada, todo ano aparece no Enem. Então, esse ano, a expectativa é que venha aí também em outros vestibulares, então é um assunto fundamental. E aí o nosso foco principal é sobre a questão da população brasileira, mais importante ainda, né? Então, não esquece de comentar aí no Acelere no Enem, de indicar para a galera, porque a aula de hoje já está começando. De antemão, já queria agradecer a todos os nossos patrocinadores que permitem que um projeto lindo como esse chegue aí para o Brasil inteiro. Sem mais delongas, ó, hoje a gente vai ser direto, tá? Hoje a gente vai fazer uma aula de no máximo 1 hora. Então separa a tua agenda aí, que vai dar tempo para você assistir a aula até o final. Então fica comigo, faz as anotações e, obviamente, segue lá no meu Instagram, Rocha Geografia. Eu deixei para vocês no link da bio uma ficha lá com 200 questões do Enem gabaritada. Então nessas últimas semanas aí vai ser importante para você ir exercitando. E aí, Rocha Geografia lá no Instagram, tu me procura, me segue, que a gente vai interagindo. Sem demoras, vamos começar falando sobre a nossa querida população do Brasil. O Brasil que esse ano, 2021, chegamos à marca aí dos 213 milhões de habitantes. Ó, primeiro para você que está anotando aí, esses dados de 213 milhões de habitantes, eles já não consideram ainda as transformações que ocorreram na população em virtude da pandemia. E aí o IBGE chegou nesse número, nessa projeção, mas a confirmação mesmo nós só teremos daqui a pelo menos 1 ano, porque nós estamos com um censo atrasado, né? O censo demográfico é aquela pesquisa que é realizada a cada 10 anos, deveria ter sido realizada em 2010, acabou que não aconteceu em virtude da pandemia. Em 2021, o IBGE recebeu aí um corte no orçamento que inviabilizou também a realização do censo, mas que foi confirmado para o próximo ano, 2022. Teoricamente, todas as casas do Brasil serão visitadas e, entre alguns indicadores, vai ter aí o indicador da população total do Brasil, que é a chamada população absoluta, certo? O último censo brasileiro foi lá em 2010 e a nossa população estava em torno de 190 milhões. Então a projeção é que houve aí um leve crescimento e que chegamos aí à marca dos 213 milhões de habitantes. Veja que interessante, na tela aí, quando eu olho aqui embaixo esse gráfico, você percebe que lá em 1870 a população brasileira ali ela tinha em torno de 10 milhões de habitantes. Em 1900, a começo do século XX, 17 milhões. E aí foi aumentando gradativamente, ó. 30 milhões em 1920, 40 milhões ali em 1940. Ou seja, em determinados momentos a população brasileira ela cresceu de uma forma mais acelerada e ela continua crescendo, ó. 1970 nós tivemos aí uma população lá de cerca de 90 milhões de habitantes. Continuou crescendo, passamos da marca aí dos 100 milhões de habitantes e hoje chegamos aí nessa casa aí até o relógio está tocando aqui, dos 213 milhões de habitantes. Anote aí uma coisa super importante, a população brasileira continua crescendo, porém ela cresce cada vez de forma mais lenta. Nessa aula de hoje você vai entender toda essa dinâmica.
A população brasileira continua crescendo, porém, ela cresce cada vez mais lentamente. Você vai entender o porquê. Mas antes eu queria falar uma coisa super importante. Esses 213 milhões de habitantes, onde é que eles vivem? E aí tem uma coisa que sempre aparece nos vestibulares. A população do Brasil, ela é distribuída de maneira irregular. Anotou esse tópico? A população brasileira, ela é distribuída de maneira irregular. Observando nesse mapa maior, você percebe que as cores mais avermelhadas, elas representam as regiões, a localização ali onde temos as mais altas densidade demográfica. Densidade demográfica é a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, né? A gente obtém isso somando o total da população pela área, né? Pelo local onde essa população está. E aí a gente percebe que em vermelho, no litoral, nós temos uma alta concentração populacional. Então isso é uma outra característica que você vai puxar aí de caneta colorida e vai colocar concentrada no litoral. E aí eu lembro de uma questão no Enem que falava exatamente sobre isso. Qual é a razão da população brasileira ser tão concentrada no litoral? Cara, é só voltar para a história, né? Historicamente, o Brasil começa no litoral e as principais atividades econômicas ao longo dos ciclos econômicos, da história econômica do Brasil, ela aconteceu no litoral. A exploração de pau-brasil, a cana-de-açúcar, o café, um trecho ali da mineração, embora estava um pouquinho mais interiorizado, mas para chegar e para sair das áreas de Minas era necessário chegar através do litoral. Além disso, as principais cidades brasileiras elas se desenvolveram no litoral. A gente pega aí, existem cerca de 17 cidades brasileiras que superam 1 milhão de habitantes. E em sua maioria elas estão no litoral. E aí quando eu observo essa distribuição populacional, na média, a nossa população ela não tem uma elevada densidade demográfica. Isso porque o Brasil é grande, né? Se você pega ali os 213 milhões de brasileiros e divide pela área do Brasil, que é 8 milhões e meio de quilômetros, isso vai dar em torno de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Mas óbvio que isso é média, gente. Veja que aqui nessa região amarela, que corresponde à região amazônica, a densidade demográfica é de menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Em contrapartida, nas áreas de vermelho escuro, essa densidade demográfica ela ultrapassa 100 habitantes por quilômetro quadrado. Mas, na média, o Brasil está ali em torno de 25 habitantes. E o que leva a gente a concluir o seguinte: com 213 milhões de habitantes, o Brasil é um país extremamente populoso. Na verdade, somos o 6º país mais populoso. Recentemente fomos ultrapassados pelo Paquistão, que tomou a nossa 5ª posição. Porém, do ponto de vista do povoamento, nós somos um país com um povoamento e com a densidade demográfica modesta, na média. Regionalmente falando, nós sabemos que no litoral essa densidade é extremamente elevada. E aí, em relação às regiões, perceba que a região sudeste ela corresponde à região com a maior população absoluta, são quase 90 milhões de habitantes, seguidos pela região nordeste, que já chegou aí, já ultrapassou a marca dos 57 milhões, a região sul, que é pequenininha para 30 milhões de habitantes, né? Então ela tem uma alta taxa de povoamento, uma elevada densidade demográfica, e as duas regiões menos populosas do Brasil é a região norte e a região centro-oeste. Se a gente for analisar do ponto de vista das cidades, obviamente que o Sudeste ele tem essa grande quantidade de pessoas, porque duas das maiores cidades do Brasil estão na região Sudeste, né? Que é a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, São Paulo é uma particularidade bem interessante, estou falando da cidade agora, tá? Porque São Paulo ultrapassa os 10 milhões de habitantes. E aí, segundo a ONU, qualquer área metropolitana que ultrapasse 10 milhões de habitantes é classificado como uma mega cidade. Então você coloca aí, ó, mega cidade maior do que 10 milhões de habitantes. E São Paulo possui isso. Se a gente considerar a área metropolitana ali, todinha do Rio de Janeiro, também passaria dos 10 milhões de habitantes, tá?
Claro que só o Rio está ali perto, mas a região inteira passaria também de 10 milhões de habitantes. Então seria aí as duas únicas megacidades brasileiras. Então tá aqui onde os brasileiros vivem, fechado? Agora, vamos falar de uma outra coisa super importante, que isso aí de repente pode aparecer ligado à urbanização. Esse gráficozinho que eu coloquei aqui, essa tabela que coloca os municípios com mais de 1 milhão de habitantes. Eu falei ainda há pouco dos 10 milhões de habitantes e agora das grandes cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Vejam que interessante. Por mais que a gente tenha aí uma centena de cidades no Brasil, essa população ela acaba sendo concentrada em poucos núcleos urbanos. Porque a gente percebe aqui em torno de 17 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. São Paulo, Rio, Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife, Goiânia, Belém, todas elas capitais até agora, tá? Porto Alegre, aí entram as que não são capitais. Campinas, São Luís, aí volta a ser uma capital. São Gonçalo e Maceió volta a ser aí uma capital. Então perceba que nessa lista apenas Guarulhos, Campinas e São Gonçalo não são capitais, mas possuem aí uma população superior a 1 milhão de habitantes. Então é um fato super interessante aí dentro da nossa geografia, assim, dentro da distribuição da população brasileira. Hoje no Brasil, as cidades que mais crescem são aquelas consideradas cidades médias, tá? Que são menores de 1 milhão de habitantes. Beleza? Fechado? Vamos seguindo agora, porque eu vou fazer aqui uma sequência de leitura de gráficos com vocês, tá? Antes, já deixa a cidade de onde você está assistindo essa aula, coloca aí, vamos lá, daqui a pouco eu pego o celular para acompanhar de onde vocês são. Deixa aí, eu sou do Recife, você é de onde? Coloca aí no chat. Já mandou pra galera lá do terceiro ano? Ah, se não mandou, tá bobeando, né, velho? Tem que ajudar a galera também, que tá há poucas semanas do Enem. Quantas semanas? Faltam, sei lá, faltam 3 semanas no máximo. Acho que menos, né, do que isso. Então, observe aqui na tela esse gráfico. A habilidade de interpretar gráficos é uma habilidade muito importante. Vejam, a linha azul, ela corresponde à linha de nascimento, à taxa de natalidade. Veja que ela está caindo lentamente, a gente está a partir de 2010, ela está descendo uma ladeirinha aí lentamente, enquanto que você vê a taxa de óbitos está subindo lentamente. Você diz, cara, mas como assim? Eu imaginava que a taxa de óbitos, que a taxa de mortalidade, ela estava declinando no Brasil aí ao longo dos anos. Sim, a mortalidade infantil no geral, elas entraram em declínio aí durante vários anos. Só que agora nós iremos enfrentar um problema, talvez não vou chamar de problema, mas talvez um grande desafio, em que a nossa população ela está envelhecendo. Então é típico de uma população mais envelhecida que esses óbitos eles comecem gradativamente a ficarem cada vez maiores. Só que essas pessoas elas não vão estar morrendo por outro fator ali, como morria no passado, né? Pela baixa expectativa de vida, não. Só que o Brasil está envelhecendo. E interessante que essa curva aqui, na verdade, essas linhas elas vão se cruzar ali por volta ali de 2050. E aí em 2050, veja que interessante, segundo essa projeção, a taxa de mortalidade vai superar a taxa de natalidade. E aí o Brasil entraria num inverno demográfico. Ou seja, a população brasileira começaria a diminuir até a metade do século. Veja que fenômeno interessante. Uma outra coisa tão importante para você analisar nessa noite é o seguinte: diferentes projeções para a população brasileira. Aí eu peguei uma referência do IBGE em 2 momentos e da ONU. Vamos focar aqui em todos eles, vão trazer informações muito semelhantes. Veja que na projeção da ONU, a população brasileira está crescendo. Coloca aqui para mim. Ela tá crescendo, ó, continua crescendo, já passou de 200 milhões de habitantes, vai continuar crescendo. Quando ela chega aqui em 2030, ela entra numa fase de estagnação, segundo a projeção da ONU, e coincide também com a projeção do IBGE de 2018. E aí depois, lá por volta de 2045 ou 2050, ela começa a declinar. A primeira projeção que o IBGE fez, veja que essa população ela iria declinar muito mais cedo. Então, é fato, 10 anos depois, 5 anos, 8 anos antes, mas é fato, o Brasil
daqui para o final desse século, ele vai encolher do ponto de vista populacional. Se hoje nós temos 213 milhões de habitantes, nós cresceremos aí até por volta de 230 milhões de habitantes, mas a expectativa e a projeção da ONU, veja, é que em 2100 essa população esteja abaixo de 200 milhões de habitantes. Então daqui a 80, 90 anos a população brasileira ela vai estar menor do que hoje. Veja que fenômeno interessante. Mas por que isso? Por conta do envelhecimento demográfico. O Brasil já foi um país jovem, então ao longo de muitos anos nós tivemos aí as taxas de natalidade nas alturas, a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, também era bem alta. Só que agora duas coisas estão contribuindo decisivamente para esse cenário aqui. Eu peguei alguns recortes aqui de reportagens. Em 2030, o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo. Até 2050, o Brasil deve se tornar um país de idosos. E aí, quais são as duas coisas? Quais são os dois fatores que estão contribuindo para esse envelhecimento populacional? O primeiro fator, as pessoas estão vivendo mais. Isso é fato. Mas por que estão vivendo mais? O que é que explica esse aumento da expectativa de vida? Primeiro, vamos considerar aí os avanços da medicina. Isso aí é de fato. Hoje a gente tem procedimentos da medicina que são super complexos e que conseguem dar uma sobrevida maior. Segunda coisa super importante, né? Hoje, cada vez mais pessoas tentam buscar hábitos de vida mais saudáveis, né? Seja na alimentação, seja na atividade física. Então isso traz logo um reflexo dentro do nosso país. Porém, não podemos esquecer que quando eu falo assim, a expectativa de vida do Brasil é maior, cara, mas entra uma série de fatores aí que podem manipular esses números. Até porque o Brasil é um país gigante, né? São vários Brasis dentro de um só. Então, se eu pego, por exemplo, a expectativa de vida de Santa Catarina, que está beirando ali quase os 80 anos, ela é uma das mais altas do país. Mas se eu pego lá a expectativa de vida do Maranhão, de Alagoas, vejam que essa expectativa é 6, 7 anos menor do que em Santa Catarina. Então, são vários Brasis dentro de um só. Mas, no geral, essa expectativa ela aumentou e vem aumentando. O outro fator que colabora também para esse envelhecimento populacional é o seguinte: a taxa de fecundidade diminuiu. E aí o que significa isso? O número de filhos por mulher caiu, gente. É fato. Você olha aqui que nos anos 60, essa taxa de fecundidade ali do Brasil estava em torno de 6,2 filhos por mulher. Como assim, Rocha? 6,2 é uma média, né, gente? Claro que não existe 6 crianças, 6,2, mas é uma média. Então, foi caindo aqui nos anos 80, chegando perto na casa dos 4 filhos por mulher. Na década de 90, a gente chegou ali na beira dos 3 filhos por mulher. Veja que hoje a gente está aí abaixo de 2 filhos por mulher. É a menor fecundidade da nossa história. E aí a gente se pega refletindo, mas por que as mulheres estão tendo cada vez menos filho? A resposta é muito simples, né? São vários fatores. Aí você quer anotar? Beleza, eu vou te dizer um. Maior planejamento familiar. Hoje, as mulheres estão inseridas na educação cada vez, assim, de forma mais abrangente, e elas se planejam, os casais como um todo, né, se planejam para ter o filho, né? Esse primeiro filho, no geral, ele vem planejado. Claro que vai diferenciar também de acordo com as classes sociais. As classes médias, as classes mais altas, geralmente se planejam mais. Então isso contribui para que esse primeiro filho geralmente venha mais tarde. Veja que coisa interessante. O meu caso, por exemplo, eu sou pai de 2 Marias. Uma Maria nasceu quando eu tinha lá meus 35 para 36 anos. E a outra Maria nasceu agora, com 37 anos. Nasceu agora, há 3 meses atrás. Planejado, de um relacionamento duradouro. Então vamos lá, vamos daqui a algum tempo, vamos terminar a faculdade, vamos se formar. Então cada vez mais as pessoas se planejam.
Mas, além disso, esse planejamento é cada vez mais forte para as mulheres, né? As mulheres inseridas no mercado de trabalho, eu costumo dizer que um emprego é um anticoncepcional natural, econômico, na verdade, né? Então, quando ela se insere no mercado de trabalho, a tendência é que ela tenha menos filho. É fato. Vovó teve 5 filhos porque vovó trabalhava muito mais em casa. Ela estava lá para acompanhar o crescimento das crianças. E aí a filha mais velha já ajudava cuidando da mais nova. Então, primeiro que na época, a gravidez na adolescência não era assim, visto como é hoje, né? Então, na época, 16 anos, 17 anos, era normal que as mulheres estivessem grávidas, tá? Casadas e grávidas. Então, casavam cedo, então casamento precoce, que gerava também um filho precoce. Então, hoje, as pessoas casam mais tarde e aí optam por um planejamento familiar. Consequentemente, a mulher inserida no mercado de trabalho, ela não vai poder ter um filho por ano, e aí esse primeiro filho vem muito tarde. Quando vem o segundo, por muita força de vontade, assim como foi o nosso caso, né? Então eu e minha esposa disse, a gente não quer ter um só e vamos ter juntinho ali, para ser 2 anos, 3 anos de diferença entre as duas Marias. Mas no geral, uma série de fatores vão incidir nisso, né? Principalmente para a mulher, né? Então ela trabalhando, imagina estudando, trabalhando, imagine um contexto geral, não que o homem não tenha essa obrigação, claro, é mais do que a nossa obrigação, nós somos pai do mesmo jeito, mas a mulher, obviamente, ela acaba se ausentando mais em virtude da própria gestação, enfim, do período de amamentação. Então esse foi um dos fatores que reduziu o número de filhos por mulher. Perfeito? Que é a chamada taxa de fecundidade. Você deve estar achando estranho. Eu citei 2 taxas. A taxa de natalidade, a taxa de natalidade é a taxa de nascimento. É o número de nascimentos por ano num grupo de 1.000 habitantes. É uma média ali, um percentual que é tirado. Já a taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Ou seja, a natalidade é o número de nascimentos, fecundidade é o número de filhos por mulher. É você pegar a taxa de natalidade e dividir pela quantidade de mulheres em idade reprodutiva. E assim a gente chega ali na taxa de fecundidade. E aí junta tudo isso. Junta uma expectativa de vida cada vez mais alta com uma taxa de fecundidade cada vez mais baixa, não dá outra, velho. O Brasil está envelhecendo. É fato. Fato, gente. Isso sempre aparece em vestibular. A grande reflexão que a gente tem que fazer é se daqui a alguns anos, quando nós formos de fato um país de maioria idosa, se a gente já vai ter superado os nossos problemas sociais que incidem assim, tão cruelmente, principalmente no idoso, né? Então imagina quando nossa população idosa chegar aí na casa dos 30%. Será que o Brasil já vai ter estrutura para dar suporte para 30% da sua população idosa? Isso não vai demorar muito não, tá? 20 anos, 25 anos. Pensem nisso. Olha aí como a gente pode provar e como a gente pode comprovar e como o Enem pode cobrar. Você está vendo aí a pirâmide etária. Lembra daquele gráfico? A base, eu até coloquei para facilitar aqui. As crianças estão na parte de baixo, tá? Dividido por gênero, né? Masculino e feminino. O adulto está nesse meio e os idosos estão lá em cima. Vejam que nessa pirâmide do Brasil de 1950, a base da pirâmide era larga. E aí uma base larga, o que é que ela indica? Um grande número de jovens, crianças e jovens. O topo estreito indica exatamente o oposto, um reduzido número de idosos. Ou seja, aí em 1950, os casais tinham muito filho, olha a clássica foto da família dos anos 50, e a expectativa de vida era muito baixa. Então, quando alguém chegava ali aos 45 anos, 50 anos, já estava quase sendo como considerada um idoso, né? Um idoso de 50 anos de idade. Porque quem conseguia chegar lá já chegava aí no limite da expectativa de vida. E veja como isso mudou. O Brasil de 80. Olha o Brasil de 80. Minha época, hein? A tua época também, Diego. Não adianta esconder, não.
O Brasil dos anos 80, um pouquinho a coisa, né? Veja, a base já está encolhendo um pouquinho mais e o topo já está largando um pouquinho mais, mas o corpo da pirâmide, ele aí já está bem vantajoso, né? Veja que a partir dos 14 anos de idade, esse índice aqui, ele já está cada vez maior, né? Mas ainda temos um predomínio de população jovem, tá? Nessa época, a fecundidade estava em torno ali de 3 filhos por casal, tá? Se encaixa muito bem com meus pais. Meus pais ali tiveram, eu sou o filho mais velho, nasci em 83, depois em seguida veio meu irmão e minha irmã, foram 3 filhos, a média, né? E interessante, tem um fator bem peculiar, que para ocorrer a reposição da população, a gente precisa de 2 filhos, porque 2 filhos repõem o pai, né? O pai e a mãe tem 2 filhos, então houve a reposição, mas tem uma fraçãozinha aí, então 2,1 filhos por casal. Não existe isso, mas se todo mundo tiver 2 filhos, 2, a gente não consegue repor, não consegue crescer, né? Então, para crescer, alguém tem que começar a ter mais de 3 filhos. Então, essa fraçãozinha aí, 2,1 mais ou menos, para a gente poder repor crescendo, né? Fora isso, a gente só vai manter. Nessa época, essa reposição ela ainda existia, né? Então, quando a média ali era 3 filhos por casal, gerava, obviamente, um crescimento. Diferente de hoje. Olha aí, hoje, as famílias, olha aqui a minha família, eu não consegui repor, eu consegui manter a média, né? 2 filhos por casal, mas eu precisaria de um terceiro aí para, de fato, aumentar a população. Mas vejam a pirâmide etária, veja que interessante, a pirâmide etária do Brasil de 2020 já é óbvio, já é notório que é uma pirâmide com um corpo largo, a base está bem mais estreita, e aqui em cima, ó, acima de 60 anos, veja que está cada vez mais, aqui já aparece, ó, 100 anos ou mais. Então a tendência é que daqui a algum tempo a gente vai ter uma pirâmide etária meio que invertida, seria mais ou menos isso, né? Uma pirâmide de cabeça para baixo, como já é a pirâmide de alguns países desenvolvidos, né? Alguns países até essa questão demográfica é um fato bem complicado. É o caso do Japão, por exemplo, um país envelhecido, mas que precisa de mão de obra jovem. Todo país precisa de mão de obra, né? Mão de obra ativa. Então imagina daqui a alguns anos, quando o Brasil for um país em que 30% da sua população é idosa, a galera vai se aposentar e a gente precisa de gente qualificada para assumir o posto no mercado de trabalho, né? Por isso que alguns países eles têm adotado aí medidas para tentar estimular os casais a terem filhos. Alguns países europeus estendem a licença maternidade. Hoje já se discute cada vez mais a licença paternidade. Paternidade, veja que coisa interessante. Tu pega lá alguns países nórdicos que essa licença ela pode chegar a 6 meses, 7 meses, o pai dando esse suporte. Você sabe aqui no Brasil, as empresas privadas, em sua maioria, sabe quando minhas filhas nasceram, quantos dias eu tive em casa enquanto pai? 5 dias. Olha só, 5 dias corridos. Se ela nascesse na sexta, na quinta-feira eu volto a trabalhar. Como ela nasceu na segunda, eu dei essa sorte, eu só fui trabalhar na outra segunda. 5 dias, gente. A empresa privada, a empresa pública que eu trabalho ainda me deu 15 dias. Mas é muito pouco para você dar esse suporte para a mãe. Então, quando eu penso, tanto que minha segunda filha foi planejada para nascer nas férias, agora, nas férias de julho. Porque eu estaria o mês inteiro em casa. Então, isso também, de certa forma, contribui, desestimula para que casais que queiram se planejar tenham um filho, né? Diferentemente de alguns países que dizem, ó, pai, tu vai ficar aí 6 meses em casa, velho. Cuidando, ajudando, dando suporte. Tem alguns países que já discutem, por exemplo, uma licença flexível. Ó, tem 6 meses o pai, 6 meses a mãe, e depois tem mais 6 meses para vocês dividirem como quiserem. Por exemplo, se a renda maior for da mulher, de repente ela pode voltar a trabalhar e o homem diz, ó, beleza, sua renda é maior, eu volto, você volta e eu fico aqui com as crianças. Então isso vai ser uma tendência. Talvez daqui a alguns anos o Brasil ele esteja aqui, sei lá, velho, imagina.
incentivar a natalidade. É uma coisa, enfim, bem louca, mas quem sabe, né? Então observe aí na tela, num gifzinho, a pirâmide etária brasileira se mexendo, ó, tá vendo? A base ficando estreita, o topo ficando mais largo. Então isso será uma realidade daqui a alguns anos, tá, gente? Então já fez aí tua anotação? Massa! Então vamos partir aí. Hoje é uma aula bem enxuta, bem direta para você aí nessa noite maravilhosa. Há poucas semanas do Enem. Então, uma aula sobre demografia brasileira sempre cai bem. Olha aí uma outra coisa importante que de repente pode aparecer aí nos vestibulares, certo? O Brasil e o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH, aquele cálculo, né, feito pela Organização das Nações Unidas, que leva em consideração alguns aspectos, por exemplo, a expectativa de vida elevado como considerado aí para fazer o cálculo do IDH, a renda per capita, ou renda per capita, que é isso? Por cabeça, por pessoa, a renda por pessoa num país. E a escolaridade, né? A média de anos de estudo, tudo isso é levado em consideração para fazer essa fórmula e divulgar o IDH, que é um cálculo um indicador que vai trazer ali de 0 a 1, medindo qualidade de vida, seria mais ou menos isso, né? O Brasil hoje ocupa a posição de número 84, certo? No IDH. Já fomos aí um pouco melhor, já fomos um pouco pior também. Então, estamos aí na posição de 84, veja com IDH de 0,718. E uma particularidade interessante, ó. Olha para mim aqui. Amarelo, Brasil, México, Cuba, Uruguai. O amarelo, que vai de 0,7 a 0,8, quase perto de 8, né? É um IDH alto. É isso mesmo, o Brasil tem o IDH alto, só que nesse indicador existe o IDH muito alto. Para você não esquecer, né? Então tu pega a Noruega aqui com 0,943, tá? Um país nórdico lá do norte da Europa, o IDH é muito alto. Veja aqui a nossa vizinha Argentina, chegando perto de 8, também um IDH quase que europeu. Certo? Então o IDH tem muito alto, alto, médio e baixo. Porém, eu quero que você reflita comigo numa coisa, tá? Eu quero que você reflita comigo numa coisa. O Brasil é gigante, gente. Por mais que o nosso IDH ele venha aumentando aí nos últimos anos, olha aqui em 1990, esse IDH era de 0,613, lembrando que quanto mais perto de 1, maior é o IDH. Aumentou ali para 0,685 e hoje chegamos ali na casa do 0,765. Só que esse IDH revelado do Brasil, ele não mostra todas as contradições que existem dentro do nosso país, tá? Ele não mostra isso. Então, se a gente considerar, por exemplo, os estados brasileiros, o IDH pelos estados brasileiros, a gente vai ver a mesma coisa como a gente viu lá na expectativa de vida. Tá? Tu pega lá Brasília com IDH altíssimo, tá? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo com IDH alto. Mas se a gente pega no geral os estados do Norte e Nordeste, a gente vai ver um outro Brasil. Mas na média, de fato, a gente tem um IDH mais alto. E veja que contradição. A expectativa de vida, que também vai variar de estado para estado, é muito visível que a expectativa de vida também vai variar de acordo com o gênero, né? Homens e mulheres. As mulheres possuem uma expectativa de vida melhor. As mulheres que também estudam mais do que os homens. Então você entende, se a expectativa de vida da mulher é melhor, se ela estuda mais do que o homem, tá? Em anos de escolaridade, então o IDH da mulher é melhor que o homem, negativo. Veja que interessante. Mulheres estudam mais no Brasil, mas têm renda de 41% e meio menor do que os homens. Com esse cálculo também leva a renda per capita, e quando você calcula isso aí, tudo, ele vai dar um IDH médio,
mas ele não revela essas nuances, essas particularidades que são vivenciadas dentro do nosso país. As mulheres estudam mais, elas vivem mais, tá? Por que a mulher vive mais do que o homem? Uma série de fatores. Porque a expectativa de vida da mulher é maior. E é maior mesmo, tipo 7 anos a mais, 8 anos a mais, dependendo do estado. Ou seja, a mulher vai viver 7 anos a mais do que o homem, na média. Primeira coisa que você quer anotar aí, porque a mulher vive mais do que o homem, primeiro ponto, cuidado com a saúde. Quando é que você ouve seu pai dizendo que vai pro médico? Eu vou pro médico, o que é que aconteceu? Vai perguntar, o que é que aconteceu? Meu pai vai pro médico. Eu não ouço meu pai foge de médico. Então, geralmente os homens, quando descobrem alguma coisa, alguma doença, descobrem mais tarde, né? As mulheres são incentivadas, inclusive pelas mães, a frequentarem médico, a fazer exames preventivos. Isso é muito importante para a saúde da mulher. Hoje que, inclusive, vem mantendo até hábitos mais saudáveis do que os homens, assim, num percentual. E o outro fator que faz também as mulheres viverem mais e, consequentemente, a gente ter nessa distribuição da população brasileira, em certas idades, mais mulheres do que homens. Crimes violentos, violência como um todo, mata mais homens do que mulheres. Os homens até nascem mais. Ali na base da pirâmide, ali de 0 a 4 anos, você tem muitos meninos, mas chega ali no meio da pirâmide, nós já temos um número de mulheres maiores. Por quê? Homens nascem mais, mas morrem mais. Saca? Principalmente nas grandes cidades. Então, mas Rocha, tem esse lance aí do feminicídio, infelizmente, né? Eu, como pai de 2 meninas, assim, fico com o coração partido, mas para cada feminicídio que acontece, quantos homens, quantos jovens, pobres, negros morrem em crimes violentos aí, por disputa de tráfico. Eu nem estou considerando, que eu poderia considerar também crimes de violência no trânsito, todas as formas de violência, amigos. Isso mata muito homem, muito jovem. Aí tu vê a reportagem lá, carro capota 200 km no viaduto. É um homem dirigindo. Óbvio que é um homem. Homem só... Não, pessoa sofre um acidente, sei lá, no pé de manga, 20 metros. É um homem. É um homem. Então, não que o homem seja mais vida louca, mas vejam que na maioria das vezes, a mortalidade por acidente, por violência como um todo, mata muito mais homens. E aí causa também esse desequilíbrio. Saca, gente? Então é uma pena isso no relatório do IDH. As mulheres vivem mais, estudam mais, mas no mercado de trabalho, por mais que existam leis e muito debate acerca disso, ainda ganham menos do que os homens. Até porque, e se a gente considerar aí mulheres negras, ainda há uma diferença entre mulheres brancas e mulheres negras, né? No que se refere à questão do mercado de trabalho. Grande diferença ainda, né? Então, é algo que o Brasil precisa corrigir aí para os próximos anos. Então, Rocha, tu me deixou confuso, velho. Falar do IDH, então, não me dá uma dimensão real, não nos dá uma dimensão real. As fotos ficou um pouco distorcida, mas colocando aí na tela. Isso é a minha cidade, a cidade do Recife, uma foto aqui do Felipe Ribeiro. Você vê as palafitas e atrás ali 3 grandes condomínios, aquela foto clássica que todo mundo conhece lá do Morumbi, em São Paulo, né? Um apartamento com uma piscina por varanda e lá embaixo Paraisópolis. O IDH, ele não revela essas particularidades, essas minúcias. O IDH revela o geral. Mas o Brasil, que é um país extremamente desigual, tá? Estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Aí, obviamente, que o IDH não funciona, porque dentro da mesma cidade, eu tenho pessoas vivendo com o IDH da Noruega e eu tenho pessoas vivendo com o IDH do Níger, de Serra Leoa, sei lá, de algum país africano, na mesma cidade, lado a lado, se brincar. E aí, para corrigir isso, eu vou apresentar para vocês um indicador bem interessante. A aula está já acabando, tá? Fique esperto aí. Que é o índice de Gini. Coloca aí na tela. Índice de Gini ou coeficiente de Gini.
Gini foi um matemático italiano que ele percebeu isso, que esse cálculo do IDH, ele não revelava uma coisa muito presente na sociedade, que era a desigualdade social. E aí ele criou, olhando para mim aqui, um índice que mede desigualdade. Ó, uma coisa interessante até para tu citar na redação, né? Se tem um tema social caindo ali. No IDH, quanto mais perto de 1, melhor. No índice de Gini, quanto mais perto de 1, pior. Ou seja, mais desigual é. E aí vejam que o Brasil, pega aqui, de 0 a 1, ele ocupa aqui o índice de Gini no primeiro trimestre de 2020, 0,633. Nessa escala, somos o 9º país mais desigual do mundo. Todos os outros que estão acima de nós são países africanos. Todos os outros. O que revela vários Brasis dentro de um só. Eu sou recifense, eu mostrei aquela foto ainda há pouco. Recife é uma das capitais brasileiras mais desiguais, tá? Esse coeficiente Gini é maior do que a média brasileira, inclusive, gente. Tá? Então, é uma outra coisa que a gente tem que perceber. Analisar a população como um todo é bem interessante. Esses indicadores eles são fundamentais, né? Mas esses indicadores que expressam qualidade de vida, eles nunca vão conseguir espelhar diretamente todas as minúcias, todas as nuances que existem no nosso país, que é um país gigante e um país de muitos contrastes. Perfeito, gente? Ó, desigualdade medida pelo Gini. Veja como a gente percebe esse contraste entre regiões. Região norte do Brasil. Vejam, vamos pegar o de 2019, só o 2019 mais recente. O índice Gini brasileiro estava lá em cima, 0,54. Aí vem 5,6 do Nordeste, a região mais desigual do Brasil. Veja o da região sul, 0,47. A região menos desigual do Brasil. Então vejam que dentro do próprio país a gente tem diferenças significativas, sendo que no Nordeste a gente percebe que essas diferenças, esse contraste... Se você é nordestino, você que está assistindo essa aula aqui, coloca de que cidade você é. Coloca se você consegue enxergar na sua cidade, não interessa de qual seja. Vamos fazer assim, o Brasil todo, você consegue enxergar na sua cidade a grande diferença que existe entre ricos e pobres. Você consegue ver, tá? Aqui no Recife a gente tem uma coisa interessante, que são bairros. Aqui é um bairro de rico, aqui é um bairro de pobre, e alguns deles são até se limitam, né? Mas a gente encontra essa segregação social muito forte no nosso país, certo? Então, eu queria, já que a gente está fazendo um raio-x da população brasileira, de fato eu queria terminar essa aula. A geografia poderia até te ajudar aí num quesito redação ou algo desse tipo, confrontando aqui essas matérias, né? 2020, 2021, um ano difícil para o nosso país, para o mundo como um todo, né? Mas para um país subdesenvolvido é sempre muito mais difícil superar essa crise econômica, enfim, os problemas decorrentes da pandemia. E veja que interessante, nem parece que é o mesmo país, né? Nem parece que é o mesmo país. Mais de 20 milhões de brasileiros passam fome e favelas dobram em 10 anos. Essa imagem que você está vendo aí no canto foi um vídeo que viralizou essa semana aí, essas 2 últimas semanas, da galera pegando comida no carro do lixo, velho. Você viu esse vídeo. São 20 milhões de brasileiros passando fome. E nesse mesmo Brasil, 40 novos bilionários surgiram em 2021, em ano da pandemia. E aí você vê uma imagem de um shopping center de luxo que foi inaugurado em São Paulo em plena pandemia. E o mercado de luxo quase que nem sentiu esse impacto da pandemia. Olha só, gente, esse de fato é o maior raio-x brasileiro que eu poderia trazer aqui para vocês. Dados, números, são super importantes, o censo vai vir aí para trazer números importantíssimos a respeito da nossa população como um todo,
Mas o mais importante é a gente saber interpretar esses dados e, mais importante ainda, é ter sensibilidade para identificar e entender esses dados na prática e agir enquanto nosso principal papel de cidadão para tentar fazer um país mais justo, tentar de alguma forma, tem tantos projetos sociais que a gente pode ajudar e não precisa estar postando lá, ajudei isso, ajudei aquilo. Não, cara, ajudem, porque o Brasil, de fato, precisa, tá? Do mesmo jeito que eu estou aqui ajudando a galera que está se preparando para o Enem, espero que você tenha curtido essa aula. Sempre um prazer enorme estar aqui no Acelere no Enem. Eu acho que é a minha 4ª vez, já sou quase um sócio. Espero ter te ajudado aí. Lá no meu Instagram, Rocha Geografia, tem lá na link da bio, tem 200 questões do Enem, tá? Para você fazer com gabarito lá no final. Beleza? Falta pouco, você chegou até aqui. Levanta a cabeça e vamos pra frente que vai dar certo. Beleza? Um abraço, um cheiro pra todo o Brasil. Fiquem com Deus. É Rocha. Valeu, galera. A força do pernambucano está no seu povo. Isso é o que move a Copergás, uma das maiores distribuidoras de gás natural do Brasil. A primeira com certificação em qualidade, meio ambiente e segurança. Da capital ao interior, a Copergás está presente na vida de cada um. Na indústria, no comércio, nas residências de milhares de pernambucanos. Tudo isso de forma sustentável e com responsabilidade, distribuindo energia limpa. Comodidade que motiva o estado de Pernambuco a crescer mais. Copergás, Governo de Pernambuco. Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa. Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido? Fica de boas, saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Acesse agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco, apoio para quem quer empreender e desenvolver negócios de forma sustentável. A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, mas ao invés de desistir, que tal reagir? A Uninasal vai te dar aquela força pra seguir em frente. Faça o vestibular e ganhe de cara um descontão de até 60% no seu curso. E as mensalidades ficam congeladas até você se formar. Não vai sofrer alteração nem pela inflação, sem surpresas e sem pegadinhas. Em tempos de incertezas, conte com quem está sempre ao seu lado. Uninasal, nada vai parar você. Você não está sozinho. A gente torce toda vez que você entra em campo. Vibramos por cada um dos seus acertos. E quase não conseguimos crer quando você perde na cara do gol. Mas tá tudo bem. A gente nunca deixou de confiar e acreditar em você. Sabemos o seu potencial, dos seus esforços, do seu talento. Nenhum treino nunca será em vão. Nós temos a certeza. Vamos te ver sendo um campeão. E quando esse dia chegar, pode apostar. Nós iremos à loucura, junto com você. Como você merece. Esportes da Sorte. Apostando na educação. Acreditando em você. Você conhece a Fiker? Quer conhecer a melhor faculdade privada de Recife? Oferecemos 14 cursos de graduação com infraestrutura de ponta, professores, mestres e doutores e experiências inovadoras de aprendizagem. E o melhor de tudo, com mensalidades que cabem no seu bolso. Garanta 100% de desconto na Fiker com a sua nota do Enem.
Quanto mais alta a sua nota do exame, maior será a sua bolsa. Aproveite nossos programas de acessibilidade financeira. É agora! Viva a experiência FIC! Platão disse: tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Interrompemos a programação para avisar. Você não está vendo esse vídeo à toa. Não é uma videoaula? Talvez Platão tenha razão. Você precisa se mover. Olhe ao seu redor. Tudo está em movimento, o tempo todo. Nós escolhemos inspirar, comunicar, mover sonhos, conquistar espaços, ampliar ideias. Nosso movimento é a transformação. E se construir fosse muito além do que você imagina? A nova educação é digital. Os nossos hábitos e necessidades também. Aplicativos, ilustrações, jogos. Você pode ter esse grande talento. A tecnologia é o agora, é o futuro. GDS Tech, desenvolvendo jogos e aplicações comerciais.